E hoje vamos comparar os países do mais pobre ao mais rico e mostrar como as pessoas vivem ao redor do mundo. Vamos começar com pequenos agricultores apenas sobrevivendo com quase nada e vamos ver a situação atual do Brasil até chegar no homem mais rico do mundo, o Elon Musk. E vou fazer uma aposta com você e provavelmente não vai conseguir responder a essas duas perguntas simples sobre o mundo, porque menos de 2% dos meus espectadores acertaram. Pergunta número 1. Onde vive a maioria da população mundial? A. Países de baixa renda. B. Países de média renda. C. Países de alta renda. Pergunta número 2. Desde o ano 2000, a desigualdade de riqueza global A. Aumentou. B. Permaneceu a mesma. Ou C. Diminuiu. Guarde as suas respostas e em breve voltaremos a falar sobre ela. Segundo o Banco Mundial, os 10 países com menor PIB per capita do mundo são todos africanos. O país com menor PIB per capita é Burundi. E vamos ver como vivem as pessoas lá. E segundo a Wage Center, o salário médio em Burundi em 2025 é de 1.190.000 francos burundenses por mês. Parece muito dinheiro, não é mesmo? Só milionário por lá. 7 dígitos na conta todo mês. Mas se convertermos para dólar, dá 2,20 dólares por dia. Quase 12 reais por dia. Acredito que não paga nem a sua marmita do almoço. Fala sério. E como eles vivem por lá? Não é nada fácil. Cada mulher tem em média 5 filhos. E a mortalidade infantil é muito alta. 5% das crianças não chegam aos 5 anos de idade por conta da pobreza extrema. Não tem assistência médica, não tem vacina. Você tomaria uma água com essa cor? Fala sério. Porque é exatamente a água que eles tomam. Totalmente contaminada, fazendo eles pegarem cólera, infecções intestinais, diarreias. E são as causas comuns de morte na infância por lá. Isso quando não morrem de fome também, né? Uma família com uma mulher e 4 filhos tem uma renda total de 90 centavos de dólar por dia. Aqui no Brasil, segundo a IBMEC, se pegar um casal de baixíssima renda, no mínimo vai gastar 210 reais por mês com um filho. Só aí já é quase o dobro do que eles ganham. Eles vivem em uma casa sem eletricidade, a luz vem do fogo, que também é usado para cozinhar. E para buscar água, precisam caminhar até a fonte natural e trazê-la de volta para casa, tendo que andar milhares de quilômetros, não para ficar com shape em forma, mas para não morrer desidratado. Fica difícil reclamar da sua vida agora vendo a dura realidade do mundo, mas vamos subir um pouco de nível, porque até agora falamos de 3,6% da população mundial. Vamos ver como vivem as pessoas agora em Bangladesh, onde a renda média em Bangladesh é de 4,78 dólares por dia. Cada mulher tem em média 2,3 filhos e vive em uma casa com telhado de metal e acesso a um poço encanado, que é como a maioria das pessoas consegue água por lá. Já tem banheiro e o local para lavar as mãos. Também possui celulares simples, a casa tem eletricidade, com mais de 99% das residências em Bangladesh. Isso pode não parecer muita coisa, mas em Portugal, um país de alta renda, lá em 1970, apenas 64% da população tinha acesso à eletricidade. E algumas pessoas acham que países como Bangladesh sempre serão pobres, mas na realidade já é até mais desenvolvido em alguns aspectos do que Portugal. E olha que eles nem colonizaram o Brasil e roubaram nosso pau-brasil e especiarias por aí. Bangladesh é considerado um país de renda média baixa. E aqui está a resposta da primeira pergunta. A maioria da população mundial vive em países de renda média. Uma pergunta que apenas 27% da minha audiência acertou. E não se sinta desinformado por ter errado, caso tenha errado, porque eu também errei. E em 2000, 29% das pessoas viviam na pobreza extrema. E pouco mais de 2 décadas depois, vimos esse número caindo para 8%. Uma diminuição de 20% em menos de uma geração. É um número absurdo. Bilhões saíram da pobreza. Já estamos alcançando a vida de metade da população mundial. E quase chegando no Brasil. Vamos ver como vivem as pessoas na Indonésia. A renda média lá é de 6 dólares por dia. E as mulheres têm em média 2 filhos. A maioria das famílias já vive em áreas urbanas, não nas rurais. E conforme os países se desenvolvem, a população tende a migrar para as cidades. Motos já são comum como meio de transportes e a maioria já tem acesso à internet e usa smartphones, assim como você. E vamos elevar mais um pouquinho o nível. Já estamos entrando na metade mais rica do mundo, a famosa classe média alta. Chegou a hora de falarmos do nosso Brasilzão. A renda média do brasileiro é de cerca de 18 dólares por dia. As mulheres têm em média 1,6 filhos e pela primeira vez temos uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição. Estranho pensar que o país do samba e do funk, o famoso país da putaria,
tem menos filhos do que a grande maioria do mundo. Ah, mas o Mr. Catra tinha 30 filhos, eu conheço alguém também assim. Beleza, mas estamos falando da média. Tem pessoas que não têm filhos, nunca vão ter. Percebeu que quanto mais desenvolvido é um país economicamente, menor é o número de filhos por casal? Embora a fome ainda seja um problema no Brasil, mais pessoas já estão morrendo de obesidade do que de desnutrição. À medida que os países se desenvolvem, a porcentagem da população obesa acaba aumentando. E conforme o Brasil vai se desenvolvendo, isso vai se tornando mais comum, porque as pessoas vão comer mais e vão ficar mais gordas. E aí vão transar menos e vão ter menos filhos. E nesse nível de renda, é comum as pessoas já terem carros, computador, e já vemos profissões como streamers, jogador profissional de videogame, youtuber, como o Digão aqui, né? Já aproveita e se inscreva no canal. O Brasil está acima da média global, mas ainda longe dos países mais ricos do mundo, obviamente. Então, se você sente que a sua vida tá ruim financeiramente, mude essa mentalidade e agradeça, pois a maioria do planeta ganha menos do que você. E agora chegou a hora de se comparar com as pessoas que a maioria de nós nos comparamos. Classe alta. Agora chegou a hora de falarmos dos países de alta renda, isso mesmo. Onde o adolescente lá já tem um Mustang na garagem, já consegue comprar um relógio de luxo, consegue viajar ao mundo, porque vive num país com estabilidade maior, com uma moeda forte, resultando no maior poder aquisitivo. E já chegamos a 90% da população mundial. Vamos falar dos espanhóis, onde a renda média lá é de 41 dólares por dia. E na Espanha, a maioria vive em moradias de boa qualidade, com acesso a serviços de saúde, de segurança social e infraestrutura pública. Neste nível, as pessoas também têm liberdade para viajar. Cidadãos espanhóis podem entrar em 189 países sem visto. Para a maior parte do mundo, isso não é realidade. O passaporte de um país tem muito a ver com o nível de renda que a pessoa tem. E apesar dos padrões de vida mais altos, muitos desses países já não têm mais tanto crescimento ou até mesmo decresce. Quanto maior a expansão de um local, mais difícil é a evolução. Já viu aquela frase, nada que é bom dura para sempre? Pois é. Em 2008, a Europa tinha 75% do PIB per capita dos Estados Unidos. E em 2024, esse número caiu para cerca de 65% segundo a FMI. Eles estão decrescendo. Vamos subir mais um degrau? Nos últimos 10% da população mundial, encontramos os países mais ricos, como os Estados Unidos, onde a renda média lá é de 62 dólares por dia. Os padrões de vida não são muito diferentes do grupo anterior, mas os americanos podem comprar mais coisas, viver em casas maiores, ter carros melhores. Uma BMW 320 zero lá custa o mesmo que um Kwid zero aqui no Brasil. Ah, mas tem que estar convertendo a moeda. Gente, eles ganham de dólar e eles gastam em dólar, então é a mesma coisa. Cerca de 11 a 12% dos americanos estão entre os top 1 da riqueza global, e muitos nem se dão conta disso, porque quanto maior a régua, chega um ponto que você só se compara com pessoas que estão lá em cima e fica difícil olhar para trás. A gente tá na meiuca como brasileiro, né? Os americanos já estão no topo, é só se comparando com Elon Musk e Jeff Bezos, é isso. Até porque um atendente do McDonald's lá pode ter um Civic, um Corolla. E claramente isso não significa que todo americano também seja rico. Até agora falamos da média por país, mas dentro de cada bolha há ricos e pobres. E precisamos olhar para a desigualdade dentro de cada país. Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos ficam com 47% da renda. E o país com maior desigualdade de renda é a África do Sul, onde os 10% mais ricos recebem 65% da renda do país. E a desigualdade de riqueza dentro dos países geralmente aumentou na última década. Esse número subiu nas 10 maiores economias do mundo. E está cada vez mais difícil se tornar financeiramente rico no mundo, realmente, principalmente no Brasil. E se a desigualdade social está aumentando, o governo tem mais dificuldade de ganhar dinheiro com o pobre e o classe média. Existem cerca de 3 mil bilionários no mundo e eles detêm 3% da riqueza global. A riqueza deles aumentou ao longo dos anos. Mas um bilionário está no topo da lista da Forbes, que é o Elon Musk. E no momento dessa gravação, ele é considerado a pessoa mais rica do mundo com 400 bilhões de dólares. E entre 2020 e 2024, a sua riqueza cresceu numa média de 7 mil reais por segundo. Se ele visse 10 notas de 100 reais no chão, literalmente não valeria o tempo dele agachar, juntar as notas, levantar e colocar no bolso. Se demorar 10 segundos mais ou menos para fazer isso, ele já teria deixado de ganhar 70 mil reais. Um carro novo praticamente, só com esse dinheiro. Então assim, não compensa, é melhor ele pensar na próxima ideia. E agora que chegamos ao topo, vamos voltar à segunda pergunta. A desigualdade global aumentou desde os anos 2000? E a maioria da minha audiência disse que sim. Isso faz sentido. Vimos o crescimento dos bilionários
do top 0,01% e a desigualdade dentro dos países. Mas a resposta para minha surpresa é a letra C. A desigualdade global diminuiu, mas como que isso é possível? Apesar do aumento da desigualdade dentro de muitos países, a desigualdade entre os países caiu. Os 10% mais ricos agora detêm 74% da riqueza, menos do que antes. E os 50% mais pobres agora têm 2,1% da riqueza. Ainda é pouco, mas bem mais do que nos anos 2000. Os países em desenvolvimento estão alcançando os dos ricos. E se olharmos para 1990, havia um grande abismo entre os ricos e os pobres. E quase 40% das pessoas viviam em países de baixa renda. E com o passar dos anos, bilhões, como eu disse, saíram da pobreza. Hoje a maioria vive em um país de classe média. Isso não significa que as pessoas não estão enfrentando dificuldades, ou que a desigualdade dentro dos países não seja um problema. Mas me diga aí, qual foi a principal lição desse vídeo? Deixa aí nos comentários e se inscreva para se tornar uma pessoa mais inteligente, multiplicar o seu dinheiro e não os seus problemas. Vem com o Digão!